Nos últimos 6 meses, o fundo imobiliário BTAL11 já acumula uma queda de mais de 18%. Por conta disso, atualmente ele está com dividend yield de 12,04%. Na minha opinião, é um bom dividend yield e ele está sendo negociado a R$ 82,71. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 104,62, vimos em um desconto de aproximadamente 21%. E essa me parece ser uma excelente oportunidade. Mas eu vou levantar primeiro os pontos positivos e os pontos negativos para a gente ver se o BTAL11 vale a pena. Lembrando que o fundo imobiliário é um agrologística, ou seja, ele possui galpões logísticos voltados ao setor do agronegócio. Vamos aqui então direto ao ponto, aquela análise completa do fundo imobiliário. Ele teve seu início em fevereiro de 2021, então ele é relativamente novo no mercado, é gerido e administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo imobiliário, caso ele integre o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o Índice de Fundos Imobiliários, e entrando aqui na carteira atualizada do IFIX, vimos aqui embaixo que o BTAL11 está lá dentro. Temos aqui BTAL11 que possui aí participação de aproximadamente 0,48% do IFIX. Então, essa taxa aqui de 1,10% ao ano está sendo cobrada sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Vamos então aqui ver a liquidez do fundo, né? Na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, ele precisa ter uma liquidez média diária superior a R$ 1 milhão pelo menos. E temos aqui, R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, acima de R$ 1 milhão, pouco abaixo de R$ 1 milhão, acima de R$ 1 milhão, e aqui no mês de fevereiro, pouco abaixo de R$ 1 milhão, mas faz sentido, né? Fevereiro temos aí 28 dias e de vez em quando 29 dias, mas na minha opinião, o BTAL11 possui uma boa liquidez, até porque na maioria dos meses, né, temos aí uma liquidez média diária de R$ 1 milhão para cima, então quer dizer que você pode comprar e vender cotas do fundo tranquilamente. Outro ponto, na minha opinião, bem interessante de se analisar é a rentabilidade do fundo imobiliário. Eu sempre gosto de comparar a rentabilidade do fundo versus o IFIX, porque como o IFIX é o índice de fundos imobiliários, na minha opinião, para um fundo ser bom, tem que ao menos superar o IFIX. Mas vejamos aqui, que desde o início do fundo, lá no começo, ele vinha superando o IFIX, depois ele pareou aqui com o IFIX, até tentou brigar aqui, mas acabou não conseguindo, e atualmente a performance dele está abaixo do IFIX. Não à toa, né? Nos últimos tempos temos aí que ele caiu bastante, por conta disso, logicamente ele vai ficar abaixo do IFIX. Vamos então aqui prosseguir a nossa análise e ver a quantidade de ativos que o fundo possui, as classes de ativos que o fundo possui e outros dados aqui que, na minha opinião, são bem relevantes para quem quiser investir no fundo. Vimos aqui 27% da carteira dele alocados em CRIs. São 2 CRIs e eu preciso que você preste muita atenção, porque daqui a pouco eu vou entrar aqui em detalhes, porque tem um CRI ali dentro que, na minha opinião, vai dar problema. E o restante, aproximadamente 73%, ele possui aí 14% armazém graneleiro, temos aqui 8% complexo industrial de sementes, 19% terminal de transbordo intermodal, 14% centro de recebimento de grãos, temos aqui também terminal portuário e armazém refrigerado. Eu gosto bastante dessa diversificação do fundo imobiliário. Quanto ao perfil dos locatários, temos 33% operador logístico e 31% açúcar e álcool. O restante, etanol e milho e revendas de insumos. Um ponto bem interessante é que 100% dos contratos que o fundo possui são atípicos, sendo que também 100% são corrigidos aí pelo IPCA. Para quem não sabe o que é o IPCA, é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Quanto ao vencimento dos contratos, temos aí aproximadamente 9 anos ainda, sendo que mais de 90% só vão vencer de 2031 em diante. Um ponto também que eu gostaria de mostrar é em relação à localização aí desses ativos e também das receitas. Vimos aqui que 24% da receita vem aqui de 2 ativos localizados em Goiás. Temos aqui Paraná, 5 ativos e detém aí 22% da receita. Temos aqui Minas Gerais com apenas 1 ativo e detém 19% da receita. E o restante, Mato Grosso, Bahia e também Espírito Santo com seus respectivos 1 ativo e
14%, 11% e 10% da receita total do fundo imobiliário. Vamos então aqui ver quantos ativos, né, que o fundo possui participação. E tá aí na tela, ó, ele possui participação em 11 ativos, sendo 9 imóveis, né, imóveis físicos, e participação aí em 2 CRIs. Temos aqui esse CRI aqui, ó, o item 5, e temos também esse outro CRI aqui, o item 6. E é bom destacar, ó, em relação a esse CRI aqui, ó, esse CRI Serpasa. Veja que ele possui aí, ó, 11% do valor patrimonial do fundo imobiliário. E ó, no último mês, né, na verdade lá no mês de fevereiro, ele não pagou nada, ó. Então, é bom você ficar de olho nisso. Aprofundando aí a respeito desse ativo, temos aqui o seguinte, ó, lá no mês de fevereiro, ó, esse CRI Serpasa 0, ou seja, ele não pagou, e olha o que a gestão falou aqui, ó, bem aqui nesse item 3, Betal postergou a parcela de juros referente ao mês para que a companhia pudesse melhor equalizar seu fluxo financeiro, sem prejudicar sua distribuição atual de proventos. Os pagamentos retornaram em março de 2023. E aqui depois, ó, temos aí também dentro do relatório gerencial do fundo imobiliário do mês de fevereiro de 2023, a gestão falando aí que está acompanhando bem de perto esse CRI. Só que na minha opinião, esse CRI pode dar algum problema para o fundo imobiliário, comprometendo aproximadamente 10% da receita. Então é bom você ficar de olho nisso. Outro ponto também, eu sei que esse fato é relevante, tem um tempinho, né? Temos aí, ó, que ele foi publicado em 1 de março de 2023. A gestão estava... E aqui a gestão informou que tomou ciência de um incêndio de pequenas proporções, mas não aconteceu nada grave e não comprometeu até então a receita do fundo imobiliário. E agora que eu já te passei os dados mais relevantes, eu vou compilar aqui para você os pontos positivos e os pontos negativos para a gente ver se o BTAL11 vale a pena. E se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, confere isso se você já está inscrito no canal. Se não, faça aí o convite, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então, vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo possui uma boa liquidez, afinal ele tem mais de 40 mil cotistas, então é fácil você comprar e você vender cotas do fundo imobiliário. Outro ponto positivo é a sua diversificação, ele possui em sua carteira 11 ativos, sendo 2 CRIs e 9 imóveis físicos, né? Galpões, complexo, enfim. Temos aí também outro ponto positivo, que é o seu dividend yield. Como o valor da cotação dele caiu bastante, o dividend yield aumentou bastante também, né? Temos aí atualmente um dividend yield de 12%, superior, né, a 12%. E o último ponto positivo tem relação ao seu preço. Quando a gente compara o seu preço atual com o seu valor patrimonial atual, vimos aí um desconto de aproximadamente 21%. E agora vamos para os pontos negativos. O primeiro, ele não vem superando o IFIX, mas é porque a cotação dele caiu bastante, então eu até relevo isso. Outro ponto negativo é que 27% da receita dele vem apenas de 2 CRIs. Um CRI com 17% de participação na receita e outro CRI com 10% de participação na receita. E um dado bem importante é que, pelo que vi, esse ativo, né, esse CRI que possui participação aí de 10% da receita do fundo, está tendo aí alguns problemas, fazendo com que a gestão fique ali de olho para ver o que está acontecendo. Tanto é que eles abriram mão ali um mês, né, postergaram na verdade um mês ali para a companhia equalizar ali o seu fluxo financeiro, mas é bom a gente ficar de olho nisso, porque pode ser sim um impacto aí de 10% na carteira do fundo e logicamente nos dividendos. Tanto que eu acredito que ele caiu bastante justamente por causa dessa exposição nesse CRI. Mas mesmo assim, quando eu levanto aqui os pontos positivos e negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E na minha opinião, o BTAL11 vale a pena. Contudo, eu não me exporia muito nele, colocaria ali apenas um pinguinho da minha carteira, justamente por causa desse impacto aí, talvez ou não, enfim, desses 10% desse CRI, que é um ponto, né, que a gente tem que ficar super de olho se você quiser investir nesse fundo imobiliário, porque se tiver um impacto aí de 10% na receita, cara, a cotação segue isso e também tende a cair. Por isso que eu não me exporia tanto nele, até mesmo para aproveitar aí outras oportunidades futuras, claro, se porventura ocorrerem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Então, nos vemos no próximo vídeo.